É o fôlego que traz vida, é o fôlego que traz unção, é o fôlego de Deus que traz poder, é o fôlego de Deus que nos dá sensibilidade, que nos dá entendimento, discernimento para compreender as Escrituras. É o Espírito Santo que nos dá força para continuar rompendo, para continuar caminhando nesse tempo tão difícil que a igreja tem passado. Então, a igreja foi sustentada quando esse Espírito desceu sobre aquelas pessoas e lhes deu vida nova. Entenda o seguinte, a igreja é um organismo vivo. A igreja de Jesus é um organismo vivo que ganhou vida quando o Espírito de Deus a visitou pela primeira vez. É claro que com o passar do tempo, a igreja também se viu obrigada a se tornar uma instituição, como é hoje, né? Com CNPJ, com um registro oficial diante da lei. Só que se esse registro institucional dividiu a igreja em várias denominações, em vários segmentos diferentes, aqui no relato de Atos, nós vemos uma igreja única, uma igreja recebendo um único Espírito, o Espírito Santo, e sendo revestida de poder. Para quê, pastor? Para fazer a diferença naquela época, para que o nome de Jesus se tornasse conhecido, para que ela expressasse o amor de Deus, o poder de Deus. Então, esse é o fato mais evidente aqui no livro de Atos. E o mais essencial para a nossa própria definição e para a nossa percepção como igreja. Eu e você somos a igreja de Jesus. Talvez nesse momento dividida, segmentada, dividida de vários lados, atacada, sem uma coerência na sua voz profética. Muitas pessoas têm sido questionadas, mas nós continuamos sendo igreja. Continuamos sendo igreja. Ah, e ela vai cair, pastor? Ela vai deixar de existir? Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. E eu quero dizer, antes que eu faça essa leitura, eu quero dizer para você o seguinte. O mesmo Deus que instituiu a família, o mesmo Deus que uniu Adão e Eva e pediu que eles se multiplicassem, o Deus que criou a família é o Deus que criou a igreja. Então, a família está respaldada pela mão de Deus. Podem fazer o que for, podem atacar da maneira que for, a família permanece. A família talvez seja a instituição mais antiga que existe. Em qualquer sociedade, primitiva ou não, as pessoas constituem famílias. Um homem se une a uma mulher, constitui uma família, porque ela foi criada por Deus. Nós, como cristãos, frequentemente dizemos: a família está sendo alvo de Satanás, a família está sendo atacada. Sim, e vai continuar sendo atacada. Ela vai ser destruída? Não, porque ela vem de Deus. Ela é um projeto de Deus. Você pode até escrever isso aí, se você está acompanhando aqui. A minha família é um projeto de Deus. Eu creio, irmão. Eu creio nisso para a minha família. E quero que você tome posse dessa verdade, dessa promessa para a sua família. A família é um projeto de Deus. E a igreja? Deixa eu te explicar aqui sobre a igreja. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. É uma conversa de Jesus com Pedro.
Isso, tem gente escrevendo aí, a minha família é um projeto de Deus. Várias pessoas escrevendo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Olha o que Jesus disse para Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler de novo agora explicando. Jesus estava frente a frente com Pedro. E ele aponta para Pedro e diz, eu digo que você é Pedro. Você é uma pedrinha. Você é pequeno, Pedro. Você é uma pedra pequena. Mas sobre esta rocha, e aí Jesus está falando de si mesmo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades não poderão vencê-la. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você receba essa verdade, essa promessa no seu coração. A igreja sempre foi perseguida, sempre foi atacada, continuará sendo perseguida ao longo da sua existência, mas ela nunca deixará de existir e de prevalecer, porque ela está edificada não sobre o homem, como algumas religiões acreditam que Pedro é o pai da igreja. Não, Jesus estava falando dele mesmo. Você é pequenininho, você é fraco, você vacila de vez em quando, você fala uns negócios que não tem nada a ver, Pedro. Mas fique tranquilo, porque eu estou edificando uma igreja sobre mim mesmo. Eu estou construindo uma igreja sobre a rocha. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém? Você está aí ansioso por causa da política, por causa de qual será o próximo governo, vai destruir a igreja, vai atacar a igreja. Olha, igreja ser perseguida é um sinal da volta de Jesus. Igreja ser perseguida é uma evidência bíblica. Não pense que a igreja vai passar longe de ser perseguida, que a igreja vai estar andando junto com o governo. Não. Isso é um mau sinal. Quando a igreja começa a andar junto com o governo, é um mau sinal. Jesus nunca orientou a sua igreja para caminhar junto com governos. Eu quero deixar claro isso aqui. Você é pequeno, Pedro, você é fraco, Satanás vai tentar peneirar você, mas fique tranquilo, a minha igreja está sendo edificada sobre a rocha. Eu estou lendo a Bíblia aqui junto com você, tá? Mateus capítulo 16, versículo 18. Continuando agora o texto inicial de Atos capítulo 2. Por que eu peguei esse texto como base? Porque ele mostra o princípio da igreja. Ele mostra a igreja primitiva sendo formada. Ele mostra a igreja sendo concebida ali pelo Espírito Santo, se é que eu posso usar essa palavra. Atos capítulo 2. Agora eu passo para o versículo 5. Diz assim, olha: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. A festa de Pentecostes atraía a atenção de pessoas de vários países. E eles iam ali para Jerusalém para ver a festa, para celebrar essa festa. E estavam ali judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Tinha gente de vários lugares do mundo. Verso 6. Quando ouviram aquele barulho que eu falei aqui, de um vento forte e impetuoso, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Presta atenção, a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Cada um recebeu línguas como se fossem de fogo.
e eles começaram a falar em outras línguas. Mas pessoas vindas de vários países diferentes começaram a ouvir a sua própria língua. Mas peraí, eu sou de outro país, como é que aqui tem um cara que fala a minha língua? E o outro do lado falou assim, não, mas eu estou ouvindo na minha. Cada um ouvia na sua própria língua aquilo que os discípulos de Jesus estavam dizendo. Isso aqui fala muito ao meu coração. Lembra lá em Gênesis capítulo 6, naquela ocasião em que houve a passagem da Torre de Babel, em que os homens intentaram no coração construir uma torre que chegasse aos céus, e eles estavam ali unidos nesse propósito, de construir uma torre, de fazer um nome famoso para chegar aos céus. Ali Deus confundiu a língua deles. E eles não conseguiram concluir a obra porque eles não se entendiam mais. Deus confundiu as línguas. Aqui em Atos 2, Deus faz com que eles compreendam a língua uns dos outros. Deus, através do Espírito Santo, faz com que pessoas vindas de vários lugares entendam a si mesmo, entendam ao próximo. A si mesmo não, entendam ao próximo. Significa que, apesar das diferenças, apesar de vermos o Evangelho de forma diferente, nós conseguimos nos entender. Se nós recebemos o Espírito Santo, nós conseguimos entender e conviver com as diferenças uns dos outros. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus.